Fala galera internauta, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar um tema da matemática chamado geometria analítica ou geometria de posições. Essa geometria, como toda parte geométrica, tem um seu idealizador, né, um desenvolvedor. Então, nessa geometria, os créditos são dados ao René Descartes e ao Pierre de Fermat. Esses dois matemáticos contribuíram bastante no século XVII para a construção dessa geometria, onde saía da ideia de construções geométricas planas para construções entre sistemas de eixos cartesianos. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha e ver isso aqui agora. Então, a geometria analítica, ela tem como característica trabalhar a ideia de pontos, retas ou circunferências e curvas. Então, a gente pode associar um ponto geométrico no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É esse sistema de eixos coordenados, que é o eixo horizontal, é o eixo x, chamado também de abscissa, ou o eixo vertical y, também chamado de eixo das ordenadas. Então, o eixo das abscissas na horizontal, ordenada na vertical. Então, eu tenho aqui a construção do sistema cartesiano, que são os cruzamentos dos eixos, e essa primeira região é chamada de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. No primeiro quadrante, nós temos a representação geométrica de um ponto, ponto P. No quarto quadrante, temos a representação geométrica de um ponto R. Cada ponto ele tem duas coordenadas. Ele tem, por exemplo, o ponto P, ele tem uma abscissa x e tem uma ordenada y. O ponto R, por sua vez, ele vai ter uma abscissa x positiva e uma ordenada y negativa. Já já vamos entrar em detalhe como marcar os pontos e suas devidas coordenadas. Também podemos destacar aqui o seguinte: dois pontos formam uma reta. Então, para se ter uma reta, geometricamente falando, basta apenas se ter dois pontos. Por exemplo, nesse sistema cartesiano, nós temos o ponto Q e o ponto W. Os dois pontos ligados entre si formam a reta R. Há também a construção de ter três pontos e os três pontos formarem um triângulo. Por exemplo, no primeiro quadrante temos o ponto Q, no terceiro quadrante ponto P e no quarto ponto R. Quando interligamos esses três pontos, temos a construção de um triângulo. Então, nós já vimos uma representação de um ponto, representação geométrica de um ponto, representação geométrica de uma reta através de dois pontos, agora representação geométrica de um triângulo através de três pontos. E por fim, nesse quadro, nós vamos ter que, quando temos quatro pontos, esses quatro pontos interligados, eles formam um quadrilátero, ou seja, qualquer figura quadrilátera. Então aqui eu tenho pontos P, Q, R e S. Repare que eles estão em quadrantes diferentes, mas isso não impede de termos o quadrilátero. Então, ligando ponto a ponto, formamos aqui um quadrilátero, tá bom? O que nós vamos ver agora, vamos continuar do seguinte modo. Bom, então como eu havia dito, nós vamos agora situar alguns pontos de forma geométrica nesse sistema de plano cartesiano, tá bom? Então, como situar pontos em um sistema de eixos cartesianos? Cada ponto eu vou marcar em algum desses quadrantes e eles terão representação coordenadas. Então vamos ver como fica primeiro o ponto A. Então, para o ponto A, nós vamos ter que analisar assim. Cada ponto eu vou dizer que ele tem o primeiro valor, eu vou chamar de valor para x e o segundo valor para y. Ou seja, eu tenho uma abscissa x ordenada y. Então, onde eu vou colocar esses valores? Então, fazendo uma marcação, valor de x positivo, no eixo horizontal eu vou marcar. Eu teria essa marcação aqui. Vamos ver um detalhe. Então, pessoal, fizemos aqui uma adaptação, já deixando os valores coordenados todos marcados, e vamos destacar o que queremos. Então, o ponto A, coordenadas 4 e 5, eu vou pegar o valor x, que é 4, né? Então eu pego a abscissa 4, tá bom? Abscissa 4, e a ordenada do eixo y, que vale 5. Tá bom? Então, temos aqui o primeiro ponto. E aqui no primeiro quadrante eu destaco o ponto A. O ponto B, por sua vez, eu tenho a abscissa menos 2, ordenada 3. X é menos 2, y é 3. Então,
no eixo X eu tenho menos 2 e o Y eu tenho 3. Então, traçando essas coordenadas, nós vamos ter isso aqui, ó. De modo bem rápido, fazemos isso aqui. Então, aqui eu tenho o ponto B, tá bom? A representação para o ponto B. O ponto C, menos 4 e menos 3, menos 4 do X, menos 3 de Y. Então, traçando as coordenadas, nós vamos ficar desse modo aqui, ó. Menos 4 e menos 3. E esse vai gerar para a gente o ponto C. Então, aqui eu tenho o ponto C, tá bom? O ponto D, 3 e menos 3, 3 do eixo Y, menos 3 do eixo, 3 do eixo X, menos 3 do eixo Y. Traçando aqui as coordenadas, nós vamos ficar com essa informação aqui, ó, 3. Então, nesta localização geométrica do quarto quadrante, nós temos o ponto D, né? Ó, X vale 3 e o Y menos 3. O ponto E é as coordenadas 0 e 0. É justamente no encontro do sistema dos eixos. Aqui eu vou ter o ponto E. Então, marquei o ponto E. Por sua vez, o ponto F é um ponto que ele não vai estar localizado em quadrante nenhum. Esse ponto F, nós temos a localização em cima do eixo da abscissa, porque 4 é o valor de x, tá bom? Então, esse ponto ele vai ficar marcado sobre o eixo horizontal x. Ó. X é 4, então eu tenho aqui e aqui esse valor. Nós não vamos colocar em quadrante, porque esse ponto ele não se localiza em quadrante. Ele se localiza no eixo das abscissas, tá bom? Então ele está no eixo da abscissa, ou seja, ele está no eixo X. Então aqui é o ponto F. Legal? Marcamos o ponto F. E por fim, temos o ponto G. O ponto G ele tem X valendo 0 e Y valendo menos 3. Então esse ponto será marcado não em quadrante, e sim no eixo das ordenadas ou eixo Y. Então eu vou ter, ó, eixo Y e sobre o valor menos 3 eu vou marcar o ponto G. Então dessa forma nós situamos pontos geométricos em um sistema de plano cartesiano. Ok? Vamos dar uma continuidade. Bem? Bom, pessoal, continuando o que estávamos falando sobre geometria analítica, então, como havia destacado no começo da aula, os desenvolvedores da geometria analítica teve vários contribuidores, mas os principais são René Descartes e o Pierre de Fermat. E toda essa geometria ela se desenvolve no século XVII, né? Um momento em que a humanidade estava saindo daqueles períodos, né, escuros, né, do que era escondido, e passa a ser um mundo mais científico, mais metódico. Então, o destaque para o René é que ele era um filósofo, era místico e era um cientista, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo, como calcular distância entre pontos. Então, como havíamos falado no momento anterior, dois pontos sempre vão formar uma reta. Então, eu tenho aqui, ó, o sistema de eixos x e y e os pontos. Então, como eu marquei os dois pontos, já para adiantar, nesse exemplo, para calcular a distância entre os dois pontos, ponto A, coordenadas 2 e 3, ponto B, coordenadas 5 e 1. Então, eu já destaquei no plano cartesiano o ponto A, com as suas devidas coordenadas, e o ponto B também, tá? E para calcular essa distância, nós vamos utilizar de uma fórmula. A fórmula é chamada assim, distância AB, ou seja, do ponto A ao ponto B, eu quero saber qual é essa distância, de quanto mede o valor dessa distância. Então, usando a fórmula é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, o que temos que fazer de destaque aqui? Apenas entender que quando eu olho para o ponto A, o x do A é 2 e o y do A é 3. No ponto B, x é 5 e y é 1. Apenas são substituições. Então, no x do B, ó, o ponto B é 5, xb é 5, menos x de A é 2 ao quadrado, mais yb é 1, menos ya é 3 ao quadrado. Então, 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado, mais
1 menos 3 vai dar menos 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, nós vamos ter 9 mais menos 2 ao quadrado, 4. E 9 mais 4, 13. Raiz quadrada de 13 é a distância entre os dois pontos. E essa distância pode ser representada assim. Entre A e B, essa distância é uma reta. Ou seja, a medida de A para B mede exatamente raiz quadrada de 13. E é isso aí, gente. Então, abraço. Se você chegou até aqui, curte o nosso vídeo, curte o nosso canal e compartilha. Beleza? Tchau!